Um dos grandes objetivos da Soumi é dar acesso à informação às pessoas que não têm informação e também fazer com que elas conheçam projetos que dão acesso. E eu tenho muito orgulho de trazer aqui esse grupo de pessoas que a gente se conheceu agora, mas eu já estou adorando vocês. E para falar da Central da Visão. Então eu vou perguntar para o Guilherme, que é o fundador da Central da Visão, o que é a Central da Visão? Bom, a Central da Visão, a gente procura dar acesso a cirurgias e tratamentos oftalmológicos. Então, a gente é uma central de agendamento, tanto de tratamentos como de cirurgias oftalmológicas, em que a gente negociou com clínicas que têm centro cirúrgico próprio um preço mais acessível. Então, a gente tem um objetivo social, a gente procurou clínicas que têm esse mesmo objetivo social, são clínicas com mais de 10 anos de experiência, que têm centro cirúrgico próprio e têm médicos especializados em cirurgias e tratamentos de visão. Essas clínicas oferecem parte dos seus horários com condições de preço mais acessíveis para a população em geral. Então eu tô lá, tô precisando de uma cirurgia da catarata, a fila no SUS é enorme, né? Hoje... A fila é muito grande porque ela é um processo longo, então você precisa passar por um generalista para depois você ir para um oftalmologista. O Dr. Caio aqui estava falando que tem casos de 6 meses já só para marcar com o oftalmologista. Aí, uma vez que você passou no oftalmologista, eventualmente, você pode fazer exames na hora, mas tem casos que você vai ter que agendar algum exame específico, e aí você entra na fila do exame, você tem que voltar para um retorno com o oftalmologista para, eventualmente, entrar na fila da cirurgia. Numa pessoa que está com catarata, Dr. Caio, essa espera toda pode significar o quê? À medida que o tempo passa, a catarata progride e a visão abaixa, podendo levar à cegueira. Hoje, a catarata no mundo é a principal causa de cegueira reversível. Então, é o nosso foco atual. E aí, então, você facilita o pagamento dessas pessoas também? Quer dizer, além de fazer essa ponte entre as pessoas que precisam e as clínicas que têm horário livre e com profissionais qualificados, você pode facilitar o pagamento? Isso, a gente, na verdade, convence, o pagamento é todo feito direto na clínica, a gente convence essas clínicas de que existe um problema a ser resolvido, então essas clínicas, no geral, oferecem pagamentos que vão até em 10 vezes no cartão de crédito, você pode pagar com múltiplos cartões, pagar um pouco num cartão, um pouco num cartão de débito, um pouco à vista, para justamente dar acesso. E a gente está falando de que diferença de preço? Uma cirurgia de catarata hoje numa clínica particular está em média? Varia muito, então... A primeira coisa que a gente faz também é transformar num pacote, num preço mais previsível. Então, na cirurgia de catarata a gente tem um preço fixo, que envolve a lente, ao médico, os exames pré-operatórios, e muitas clínicas hoje no mercado dão um preço separado, você tem que passar em consulta primeiro. Então, imagina alguém que tem restrição orçamentária, convence o pai a ir a uma clínica e depois descobre que o preço não dá para pagar. Então, ela adorou o médico, mas não tem condição. Então, o que a gente procura é, uma vez que a pessoa solicita para a gente passa o preço antes da consulta de uma cirurgia de catarata. Tem casos em que pode ter custos extras, então ele tem catarata e tem um problema de retina, então a gente deixa isso muito claro, olha, isso aqui é para um preço para uma cirurgia de catarata de um olho. Tem casos específicos de catarata que exigem uma lente especial, mas são casos muito raros, então a gente orienta bem o paciente, mas ele já tem uma previsão de quanto ele pode gastar. Olha, em relação ao que eu pesquisei numa clínica particular e ao que efetivamente nós pagamos, foi uma diferença mais que 50%. Quanto era o preço, o primeiro preço que você chegou? O primeiro, na clínica particular, R$26 mil. R$26 mil? Os 2 olhos. E com a Central da Visão foi 6.650. Divididos ainda em? Divididos em 10 vezes, incluindo os exames, a consulta, com direito a retorno, a lente. E é a mesma lente, né? Usada. A mesma lente, porque eu pesquisei. E aí, em algum momento, Renata, você chegou a falar assim, não, mas é muito bom para ser verdade? Claro que sim. Até porque para nós foi exatamente isso, tudo que significou para a gente tudo isso, né? Porque a história do meu pai foi que ele estava indo pro SUS buscar essa cirurgia sem falar conosco. Ah, é, seu José? Sem compartilhar. Conta essa história, seu José. Tipo, foi lá, escondido, não vou contar para ninguém. Não vai para ninguém. É o seguinte, porque eu faço parte lá do Inhampes, né?
que é do servidor. No Hospital do Servidor. Do Hospital do Servidor. Então, aí nisso eles me levou igual lá, eu tive nesse processo, que já foi falado aí, 6 meses eu fiquei nesse processo. De dezembro ao maio todinho, o mês de maio todinho, nesse processo de fazer exames, aquela coisa toda, e sem direito, eu saí para lado nenhum. E o senhor estava percebendo que a sua visão estava piorando? Até nesse momento, estou deixando ela rolar, né? Aí, então, quando chegou no final, que eu pensei exatamente que eu ia fazer a cirurgia, quando eu chego lá, não era só... Ainda ia marcar, eles abriram um caderno dessa grossura, aquele, e falou, entrou na fila. Aquilo, eu fui lá embaixo, naquela hora eu fui lá embaixo, que eu já pensei que era para pelo menos marcar ali uns dias, uns 3 ou 4 dias depois. E era sem a perder de vista. Que botou um caderno lá, um caderno dessa grossura, e o médico que estava anotando ainda falou assim, talvez o senhor José Maria possa adiantar, porque o caso dele não está tão assim. Ainda falou desse tipo, mas eu não estava enxergando nada. Aí eu saí dali, realmente eu saí bem arrasado. E nessa consulta, nesse dia, a minha irmã estava com ele. E foi aí que ela voltou para casa, conversou com a gente, e aí uma expectativa que ele estava indo para fazer já um procedimento cirúrgico, a gente percebeu que não era isso. Então ele voltou com uma expectativa totalmente baixa. Frustrado. A gente começou sim a ficar preocupado, porque a gente não tinha ideia de quando ele ia ser chamado, e aí a gente começou a pensar em alternativas. Então foi quando eu sou a mais velha da família, dos filhos. Aí eu comecei a pensar em alternativas, e aí eu busquei uma clínica particular, e nessa clínica a gente pagou um custo de R$ 1.500 para consulta. R$ 1.500? R$ 1.500. Essa consulta foi para ele fazer todos os exames prévios que ele já, na teoria, já teria feito lá no IANSP. Ele refez para que o médico pudesse confirmar o diagnóstico e falar o valor da cirurgia. Parcelamento no máximo em 3 vezes, e coisa que não cabe no nosso bolso. Então, quando a gente saiu dessa consulta, a gente se olhou e falou, não era essa a nossa expectativa. E aí ele... Mais uma vez, frustração. Exato. E aí, nessa hora, ele falou, bom, minha filha, então, vamos esperar, gente. Eu fico na fila. Só que eu vi que aquilo não seria o ideal, a gente não tinha ideia. E a partir dali a gente começou a pensar em alternativas. Alternativas no sentido de procurar outras clínicas que pudessem ser mais acessíveis para a nossa realidade. Só que enquanto eu estava fazendo isso, paralelo ele também, meu pai, estava fazendo. E aí ele foi até o SEMA. Eu fui ao SEMA. E o que aconteceu lá, pai? Fui ao SEMA também, paguei novamente uma consulta, aí tornou a refazer aqueles exames que eu já tinha feito, novamente, e depois, quando foi combinar os preços, R$13.500 cada visão. Cada um, 13.500. Ou seja, ia dar os 26, Ia dar 27 mil. Ia dar Exato. 27 mil. Só que aí também eles foram até um pouco mais diretivos, que falaram que meu pai já estava sem a visão, no olho esquerdo. Eles falaram. Aí piorou mais ainda o nosso sentimento, porque a gente falou, não, agora é pior ainda, porque uma pessoa de 81 anos, que adora dirigir, faz sua caminhada, tem amor pela vida, o que vai ser se realmente ele perder a visão? O senhor continuava dirigindo? Eu ainda fiz uma viaginha daqui Contra até a o nossa litoral. vontade. Contra a vontade. Uma viagenzinha até ali, Litoral. assim, tipo Ainda Salvador. fui litoral, ainda fui De São litoral. Paulo a Salvador, uma viagenzinha. Onde foi que o senhor foi? Eu saí daqui da minha casa da Zona Leste, fui até Itanhaém. Guaianás até Itaém, viu, Mariana? Sei. Isso porque ele tinha me prometido não fazer isso, mas enfim... Bom, como ele tem 4 mulheres em casa e mais um filho, eu não preciso dar bronca nele, né? Não, Você já- ele teve o suficiente. Ele já deve ter tido muita bronca lá, né? Isso. E aí, nesse interim, eu falei, pai, não adianta o senhor ficar procurando essas clínicas com essa fala, né? Porque o senhor vai continuar pagando consulta. Nós temos que achar clínicas para ver preço da cirurgia em si. Só que, paralelo, eu comecei a entrar... Eu entrei no Google uma sexta-feira. E eu acho que, assim, se existe algo de poderoso no universo, se tem algo divino, aconteceu nesse dia, porque eu coloquei cirurgia da catarata, baixo preço. E apareceu a Central da Visão.
Só que eu fui lá, fiz o cadastro, não tinha preço, não tinha nada. E eu fiz o cadastro e fui embora para casa. Só que tinha um feriado de julho. Aí quando foi, eu viajei. Quando foi na segunda-feira, eu estava trabalhando. A Letícia me liga. E assim, Quem é pensa, Letícia? a Letícia deve ser a pessoa que... Na na central. E assim, gente, pensa no atendimento humanizado. Ela me ouviu, ela quis que eu contasse toda a história. E quando eu contei, ela me passou todas as condições que a central oferecia. E sabe quando você ouve uma coisa? Eu sou da área financeira. Eu falei, não, isso tá muito bom para ser verdade. E eu perguntei para ela, vocês são alguma ONG? Vocês são alguma instituição? Porque o que se justifica uma diferença de preço tão grande? E aí ela falou, na verdade, a gente é uma central que quer trazer para a sociedade um impacto social positivo. Eu falei, é que você não tem noção do que você está me trazendo para a nossa família. E aí, eu anotei tudo, tenho esse papel até hoje, com todos os rascunhos daquele dia. E ela falou assim, olha, dado a condição do seu pai, eu te indico esta clínica, que é o Instituto dos Olhos, da Visão. Eu indico este médico, que é o Dr. Caio, é um profissional excelente que vai tratar o seu pai como ele precisa ser tratado. Marcou, isso foi numa segunda, a consulta foi para quarta, de manhã. E eu perguntei, mas eu ainda não estou entendendo o porquê que a gente consegue ter com vocês essa diferença. E aí ela falou para mim, eu vou te dar um exemplo. Imagine se você tem um cabeleireiro que você gosta muito e ele te desse uma condição de você ir até ele numa segunda-feira, às 11 horas da manhã, com o preço mais acessível. Você não iria? Porque, na verdade, aqui eu estou te dando condição dentro da agenda que foi dada para a gente, não no horário que você teria condições. Não é o sábado no cabeleireiro, Exato. é segunda. Exatamente, foi isso que ela falou. Eu falei, sem dúvida. Ela falou, então, é isso que a gente propõe aqui. Essa clínica dá horários para a gente e a gente disponibiliza para quem entra em contato. Eu perguntei, mas vocês fazem algum trabalho de entender a condição financeira de quem está entrando em contato com vocês? Ela falou, não, qualquer pessoa pode entrar em contato com a gente e explicando a situação vai ser atendido da mesma forma que vocês estão sendo. E aí eu já liguei para os meus pais, já avisei, já combinei tudo, já acertei os horários e fui embora para casa, agradecida. E meu marido é engenheiro, né, uma pessoa super racional. Chego em casa, conto para ele. Ele olhou para minha cara e falou assim, Renata, você já foi falar com seus pais, você já marcou tudo? E se isso não for algo verdadeiro? E se isso não for real? Mas ele falou assim de um jeito que eu falei assim, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu falei, nossa, mas por que não seria? Renato, isso está sendo bom demais para ser verdade, assim, financeiramente, matematicamente falando. Você parou para pensar nisso? Eu falei, nossa, mas eu acho ser possível. Ela falou, você pesquisou? Você foi na internet olhar o histórico dessa empresa, que não sei mais o quê? Eu falei... Começou a te deixar com medo. Me deixou super preocupada. Aí eu falei, meu Deus, aí eu voltei a entrar na internet, comecei a pesquisar, comecei a olhar Procon, comecei a olhar tudo, e eu vi programas de TV, programas de rádio, falei, olha Sérgio, veja isso aqui. Ele falou, tá me parecendo não ser algo realmente factível. Qual é o segredo matemático da Central da Visão, Guilherme? Então, acho que o primeiro é perceber que existe uma demanda muito grande que tem condições de pagar, porque não é todo mundo que tem condições de pagar, e tem gente que realmente vai ter que ser atendido pelo SUS, mas que essa pessoa não passa nem em consulta hoje, porque acha que não é possível. Então, a primeira delas foi encontrar clínicas que toda clínica hoje médica acaba tendo ociosidade, toda prestação de serviço em geral acaba tendo ociosidade. Ou seja, tem horários vagos. Tem horários vagos que ele pode aproveitar. E eu vou trazer um paciente que nunca viria na clínica dele se ele... Não é que eu estou reduzindo o preço da clínica, eu estou trazendo um paciente que ele não vem para a sua clínica se ele não souber de antemão o preço, se o preço não for acessível, se o preço não for parcelado. Ou seja, é um ganha-ganha. Isso, a clínica ganha, tem um aspecto social, que eu acho que todo médico procura. Então,
Então a gente procura clínicas que realmente têm esse alinhamento social, de promover impacto social, mas ela também ganha com volume de cirurgias que a gente acaba levando. Doutor Caio, o que o médico ganha dessa história? Eu acho que a coisa mais linda que a gente ganha é ouvir frases, por exemplo, como eu não sabia que o mundo tinha tanta cor. Mas é muito bom, a gente pode atender, dar um atendimento mais completo, tirar todas as dúvidas, que às vezes você não consegue fazer isso num atendimento rápido. E assim, mesmo que você seja eficiente num atendimento do SUS, você não tem o mesmo carinho, não tem a mesma conexão. E isso muda a forma de tratamento, talvez por isso que a gente esteja aqui hoje. E não é porque a pessoa está no SUS, né? É porque não dá tempo. você estava me contando antes da gente começar aqui a gravar a quantidade de pacientes, porque você também mantém um ambulatório dentro do SUS, né? Sim, Quantos pacientes por dia? mais de 100 pacientes por dia. O que dá por hora? Muito, muito. Depende da hora, mas muito paciente. Mais de 6 pacientes por ano. Ou seja, a consulta dura... Tipo, porque tem um entra e sai também. Até um sair, o outro entrar. Se fosse 6 por hora, dá uns 10 minutos. É uma consulta rápida. Mas sentado ali mesmo, onde você vai fazer o exame? Sim. Sentado ali mesmo, o tempo é muito menor. Mas eu acho que o que importa é a qualidade do exame, não o tempo do exame. Então a gente consegue diagnosticar e tratar bem o paciente. Só que não tem de forma alguma a mesma conexão que a gente tem quando faz uma consulta como a que a Central da Visão proporciona. E você acha que faz diferença também para o médico, isso que o Guilherme falou? Quer dizer, chegar à sua clínica particular, um paciente que provavelmente não bateria na sua porta? Eu acho que com certeza. Eu acho que é abrir uma porta para quem está precisando e aproveita o tempo de quem também tem tempo. Então, é um ganha-ganha. Isso eu achei simplesmente uma solução genial. E assim, é uma forma de fazer pacientes que não tinham condição de saírem com uma visão 100%. Seu José? Saí enxergando. Eu de cara, quando eu já fui saindo, maravilhoso. a menina me deu lá um chá e depois me perguntou, seu José Maria, como é que o senhor está se sentindo? Eu falei, ótimo, estou enxergando tudo, que maravilha. E já saí dali e já vim enxergando dentro na cidade, na avenida. Fazia tempo que eu não podia ler uma placa de assim, eu já falei para o meu genro, já estou lendo as placas, já com o olho, já do primeiro dia. Saí de lá lendo placa. E vendo o asfalto bem pretinho, que fazia tempo que eu não via, né? Eu via tudo enfumaçado. Eu só localizava o veículo da frente, pelo volume dele, eu mantinha ali no raciocínio de não aproximar muito dele, né? Mas só via fumaça na minha frente e vamos. E bora viajar. E vamos que... Por que te emociona tanto? O que vem aí dentro? Porque assim, o que me pega aqui nesse teu pai, figura, é que você vê um cara com uma vitalidade dessa, aos 81 anos, e você imaginar que ele poderia ter ficado cego e tá enxergando tudo. Estou enxergando tudo. Enxergo tudo. É que assim, Mariana, eu acho que quando a gente tem uma história de vida como a nossa, e eu como filha, eu poder fazer parte disso com ele, não tem preço, entende? E eu acho que eu nunca imaginei que a vida ia me dar essa oportunidade. E eu fico grata, eu me sinto muito grata de poder ter tido a condição, a partir da minha intelectualidade que eu busquei, que eu desenvolvi, ter sido a ponte consciente para buscar isso e colocar em prática, porque eu acho que a gente não desiste, né? A gente procura os nossos meios. E eu acho que eu não desisti, eu não me conformei. E eu particularmente, não sou uma pessoa conformada. E eu acho que cada vez mais eu me sinto com um objetivo para isso. E eu vejo isso aqui com meu pai, então não tem preço. E é isso, José, como é ter uma filha dessa? É maravilha, né? Pois é, maravilha. É maravilha, viu? E tem uma coisa curiosa que a gente estava falando também antes da entrevista começar, que é assim,
Porque normalmente os homens são meio teimosos, né, seu José, para procurar tratamento, assim. Essa é uma situação clássica em que a filha leva o pai. Mas no caso aí, como é que eles falam, tem um modo de dizer, que eu até procuro muito médico. Eu sou muito de um médico. Ele tem amor pela vida. Qualquer coisinha assim que às vezes eu sinto, eu procuro ver e ali não deixo passar, não. Acho que É. Acho que a grande maioria dos que procuram a gente é a filha ou a neta procurando para o pai ou para os avós. E aí eu acho que o grande desafio que a gente procura nesse atendimento humanizado é, primeiro, explicar. A gente não dá orientação médica, quem dá orientação médica é consulta, mas a gente procura dar informações para a pessoa entender o problema que ela está passando, para orientar das clínicas que a gente possui e convencer ela a ir para a consulta. O grande desafio é convencer a pessoa de que é muito importante fazer uma consulta oftalmológica. Então, como o cérebro vai se adaptando com a sua visão, e a catarata é muito mais prevalente nos idosos, então muitos idosos acham que é por conta da idade, e não é por conta da catarata, não é porque você está mais velho que você está enxergando mal. E como o cérebro vai se adaptando, você vai sempre deixando para depois. Diferente de uma perna que você quebra, que você vai na mesma hora para o pronto-socorro. Então, o que a gente procura é entender o problema de quem está ligando e convencer, independente de ser com clínicas nossas ou vá numa consulta para você dimensionar o problema que você tem, porque a visão a gente só dá importância quando a gente perde, né? Então, como muitas coisas na saúde, né? Como acho que todas as coisas na saúde e a gente até faz um exercício, fecha o olho e fica 5 minutos assim. Como seria a sua vida assim? Para tentar sensibilizar ela, porque existe um problema de governo, de não dar conta, de estar com pouco recurso, de ter muita gente, 3/4 da população não ter plano, mas tem uma coisa do paciente ir deixando para depois e fazendo mais curativo do que preventivo, né? Como são os sintomas da catarata? O que vocês veem no consultório, doutor Caio? Então, acho que a grande dificuldade dos problemas oftalmológicos que são crônicos é você identificar eles. Então, se todo mundo pudesse passar numa consulta especializada, seria o ideal. Mas a gente não vive num mundo ideal, nem num país ideal. Então, o que a gente pode orientar para o paciente a diminuição do contraste, no caso da catarata. Então, as bordas vão ficar cada vez mais embaçadas, é o que ele falou da névoa. A diminuição, enfumaçado, né? Enfumaçado, exatamente. A diminuição da visão de cores, que essa é uma das coisas que depois que você opera é muito lindo de ouvir eles falarem que não viam o mundo daquele jeito. E é crônico, então é um pouquinho a cada dia que vai piorando. E isso é uma coisa que às vezes está há muito tempo e a gente não percebe, porque tem a neuroadaptação. Então o cérebro se adapta a uma visão pior. No caso do seu José, quanto que ele já tinha perdido da visão? Do olho esquerdo, quase tudo. Estava cego. Praticamente tudo. Ele tinha uma visão de conta-dedos, que é, colocando em termos assim grosseiros, talvez menos de 5% de visão. E agora? Agora ele tem 100% de visão. Nos dois? Em termos grosseiros, nos dois. Não usa. Não usa óculos? Não. E depois de passar com uma pessoa dessa também, só de estar com ele... Ele é maravilhoso, ele é uma simpatia. Ele chegou lá e conquistou todo mundo. Sai curado. E a próxima viagem, seu José, é para... 800 quilômetros vou fazer. O pé de Valadares. Perto de Governador Valadares. Eu e minha esposa. Eita, nós. Ninguém segura não, agora esquece. Gosto de viajar à noite, rodar à noite, adoro dirigir à noite. Olha. Ele pode, doutor? Do ponto de vista oftalmológico, Aí pronto, pode gente. liberar. Eu tô ferrado, eu tô ferrado. Dirigir à noite. Caminha, não estava saindo para Oh, caminhar, meu está Deus. caminhando. Muda a vida então. Eu acho que Mudou. uma das grandes diferenças, pelo menos da catarata, é a qualidade de vida, né? A catarata, quando você opera, você pode até prolongar a vida da pessoa. Então, ela tem uma sobrevida depois da cirurgia. E, assim, leva a depressão, para de enxergar. Tem uma série de problemas agregados, simplesmente à baixa de visão, que são corrigidos depois da cirurgia. Então, é essencial. Até porque a pessoa que não está enxergando também, às vezes, cai, né? Tropeça, quebra uma Exatamente. perna. E Isso é depois, muito comum. nos idosos, a gente sabe o quanto o risco de uma queda pode aumentar o risco de morte também, né? Exatamente. Muitas das pessoas que vão procurar a gente depois de uma queda. Então, assim, depois que caiu, aí vai tentar resolver um problema anterior. Se tivesse operado antes, não tinha tido esse problema, sabe?
Quantas pessoas vocês já atenderam pela Central da Visão? A gente já fez mais de 1000 cirurgias de catarata. A gente começou em março de 2017, e aí agora a gente está abrindo... A gente estava só em São Paulo, agora começamos no Rio, e estamos abrindo em outras cidades. Como é para você ver essa história? Eu sempre fui empreendedor e comecei agora a empreender em negócios que têm impacto social. Eu acho que é muito emocionante ver que você consegue contribuir para o bem-estar das pessoas. Em termos de equipe, é muito mais fácil trabalhar com a equipe está muito mais engajada e envolvida. Acho que é super gratificante, assim. É isso aí, então, seu José. Você aceita um carona aí? Eu posso pegar uma carona nessa viagem ou não? Pode. Pode sim, porque não, né? Não Tá é? enxergando Tá enxergando tudo. Tá né? seguro aí. agora dá, né? Não, agora todos nós estamos seguros em casa, tranquilo, porque é a gente tranquilo. sabe que enxergar é tudo, né?